Os ensinamentos de Buda eram um caminho de libertação. Por consequência, não tinham outro objeto além da experiência do Nirvana. O Buda não tentou iniciar um sistema filosófico consistente, tentando satisfazer aquela curiosidade intelectual sobre as coisas elementares que espera por respostas em palavras. Quando pressionado por essas respostas, quando questionado sobre a natureza do Nirvana, a origem do mundo e a realidade do ego, o Buda mantinha um nobre silêncio e continuou dizendo que tais questões eram irrelevantes e não levavam à experiência real da libertação. Há um rumor frequente que o desenvolvimento posterior do budismo se deu por causa da inabilidade da mente indiana de se aquietar contente com o silêncio. Então, finalmente, teria que satisfazer seu desejo irresistível por especulações metafísicas abstratas sobre a natureza da realidade. Tal visão da gênese do budismo Mahayana é, entretanto, enganosa. O vasto corpo da doutrina Mahayana não surgiu para satisfazer a curiosidade intelectual, mas para lidar com os problemas psicológicos práticos encontrados ao seguir o caminho do Buda. Certamente, o tratamento desses problemas é extremamente escolástico, e o nível intelectual dos textos Mahayanas é muito elevado. Porém, o objetivo consistente é causar a experiência de libertação, não de construir um sistema filosófico. Nas palavras de Sir Arthur Berridale Kate, a metafísica do Mahayana, na incoerência de seus sistemas, mostra com suficiente claridade o interesse secundário associado a ela nos olhos dos monges, cujo principal interesse estava concentrado no alcançar da libertação. O Mahayana, não menos que o Hinayana, está vitalmente interessado nesse fim prático, e sua filosofia tem valor apenas quando ajuda os homens a alcançarem seus objetivos. Existem aspectos, sem dúvida, os quais o budismo Mahayana é uma concessão, tanto à curiosidade intelectual quanto ao desejo popular por atalhos da meta. Mas, na raiz, há a obra de intelectos altamente sensíveis e perceptivos estudando suas próprias obras internas. Para qualquer um altamente autoconsciente, o budismo do Cânon Pali deixa muitos problemas práticos irrespondíveis. Seu discernimento psicológico vai pouco além da construção de catálogos analíticos das funções mentais. E apesar de seus preceitos serem claros, estes não são sempre úteis em explicar suas dificuldades práticas. Talvez seja uma generalização um pouco abrangente, porém tem-se a impressão que, enquanto o Cânon Pali destranca a porta do Nirvana pelo esforço absoluto, o Mahayana sacode a chave até que esta vire suavemente. Por isso, o grande interesse do Mahayana é o de prover os meios hábeis para fazer o Nirvana acessível para todo tipo de mentalidade. Como e quando a doutrina Mahayana surge, é uma matéria de suposição histórica. Os grandes sutras Mahayanas são ostensivamente os ensinos de Buda e seus discípulos imediatos, mas o estilo deles é tão diferente e sua doutrina tão mais sutil que a do Cânon Pali, que os estudiosos quase unanimemente os atribuem a uma data posterior. Não há evidência de sua existência no tempo do grande imperador budista Ashoka, neto de Chandragupta Maurya, que se converteu ao budismo em 262 a.C. As inscrições na pedra de Ashoka não refletem mais do que os ensinamentos sociais do Cânon Pali. Sua insistência no ahimsa, ou não violência entre os homens e animais, e seus preceitos gerais para a vida dos laicos. Os principais textos Mahayanas foram traduzidos para o chinês por Kumarajiva, logo depois de 400 d.C. Mas nosso conhecimento da história indiana, durante os 600 anos intermediários, a partir da morte de Ashoka, é tão fragmentário, e as evidências internas dos sutras
tão vagas que podemos fazer pouco além de atribuí-los aos 400 anos entre 100 e 300 depois de Cristo. Mesmo indivíduos específicos associados com o desenvolvimento dos sutras, Ashwagosha, Nagarjuna, Asanga e Vasubandhu, podem ser datados apenas muito aproximadamente. O relato tradicional mahayanista de sua própria origem é que seus ensinamentos foram ministrados por Buda a seus discípulos íntimos, mas sua revelação pública ficou retida até que o mundo estivesse preparado. O princípio da revelação retardada é um expediente conhecido para permitir o crescimento de uma tradição, para explorar as implicações contidas na semente original. Contradições aparentes entre as mais antigas e as mais novas doutrinas são explicadas ao atribuir a elas diferentes níveis de verdade, variando da mais relativa ao absoluto, entre as quais a escola Avatansaka distingue não menos que 5. Entretanto, o problema das origens históricas do Mahayana não é de importância direta para um entendimento do Zen, que, como uma forma chinesa de budismo, em vez de indiana, nasce quando o Mahayana indiano já está totalmente desenvolvido. Podemos passar, então, para as doutrinas Mahayanas centrais, a partir das quais o Zen surge. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.